Beleza, mais uma aula aqui no canal Física News, seguindo aí o conteúdo de calorimetria, hoje para finalizar esse conteúdo de uma vez por todas, uma sequência de 3 aulas aí, né? Já tem 2 aulas postadas, hoje a gente vai matar o conteúdo de calorimetria. Então tá aqui, vamos iniciar, muita paciência, vamos iniciar o conteúdo falando um pouquinho sobre mudanças de estado físico da matéria, relembrando isso, né? Análise do gráfico de aquecimento da água. Então vamos apresentar para vocês um gráfico de aquecimento da água e exemplificar tudo que foi estudado dentro de calorimetria através desse tópico aqui chamado trocas de calor. Tá? Deixa eu ver se a gente consegue aqui maximizar essa tela. Lembrando sempre que o programa que faz essa gravação ele deixa o computador um pouquinho mais lerdo, né, mas a gente tendo paciência. Variou o estado físico, houve alteração no estado físico, isso que está aparecendo aí no slide, né, que solidificação, fusão, sublimação, evaporação, condensação. Ocorreu uma mudança no estado físico, o calor não é mais o sensível. O calor que você tem que quantificar é chamado de calor latente. Então a gente vai mostrar isso na aula de hoje. Eu considero, das 3 aulas, claro que você tem que assistir as 3, mas eu considero que essa aula de calorimetria ela é fundamental para quem pretende fazer questões de vestibulares, fazer Enem e tal. Sempre cai calorimetria, né? Claro que a gente vai maximizar aqui as possibilidades, e aí você pode pegar uma questão que seja algo bem pequeno relacionado a isso tudo que a gente viu. Mas se você conseguir maximizar todo o conteúdo aqui, né, acompanhar, você vai conseguir resolver questões que costumam cair em vestibular. Então aqui tem uma explanação aqui já batida, você já com certeza deve ter isso aí, né, na tua carga aí de conhecimento. Forma e volume, né, do sólido, líquido e gasoso. Quando é sólido, a forma é fixa, o volume é fixo. Quando é líquido, né, a forma é variável, o volume é fixo. Quando é gasoso, a forma é variável e o volume também é variável. Aqui uma simbologia do que como estariam as moléculas em cada estado, beleza? Um exemplo também, né? Fixo, né? Estado sólido, cubo de gelo é um exemplo bacana. Líquido, uma água caindo da torneira, as moléculas mais separadas, ó. Estado gasoso, um gás é um exemplo, né? O CO2, o oxigênio, né? Separadas, moléculas bem separadas. Aqui nessa simbologia aqui embaixo tem o que a gente vai precisar, as mudanças e o nome de cada mudança. Você vai precisar lembrar aí, do sólido para o líquido o nome é fusão, do líquido para o gasoso vaporização. Tem um detalhe aqui na vaporização que a gente salvou esse material porque ele está bem bacaninha para a gente visualizar. A vaporização ela ocorre de 3 formas, né? É o que a gente chama de vaporização lenta, que é a evaporação, que é o exemplo, você coloca uma roupa no varal, então a água ela vai sofrer um processo de vaporização de que tipo? Do tipo evaporação, que é aquele processo lento. O outro tipo de vaporização, que é a mudança do líquido para o gasoso, é ebulição. Como é que é a ebulição? Ela é forçada. Você coloca a chaleira no fogão e espera chegar a 100 graus Celsius para que a água comece a passar do estado líquido para o estado gasoso. E a outra forma de vaporizar, de passar do líquido para o gasoso, é a calefação. Só é você imaginar uma gota de água caindo em uma frigideira. Faz aquele barulhinho, né? Então a água passou do líquido para o gasoso de forma violenta, né? Rápida, espontânea, seria a calefação. Então, nesses momentos aqui em que, por exemplo, a água passa do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, nesses instantes, grave agora o que eu vou falar. Nesses instantes de mudança de fase, a temperatura permanece constante. Não ocorre variação na temperatura. Tá? O que ocorre com a substância são quebra de ligações e um distanciamento ou aproximação das partículas que formam a matéria. Então, sólido para o líquido, fusão, a temperatura permanece constante, até que todo o sólido se transforma em líquido, a temperatura não muda. Por isso que nesse caso não existe calor sensível.
O calor sensível é aquele calor relacionado à mudança na temperatura. Então, se estiver passando do sólido para o líquido, não tem calor sensível. Qual é o nome do calor que está envolvido aqui no processo? O nome dele é calor latente. Se estiver passando do líquido para o gasoso, mesma coisa. E vice-versa, se for também do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tá? Então, seria essa chamada de atenção aí. Vamos ver, vamos falar a aula todinha só sobre isso. Agora a gente apresentou. Vamos evoluir agora. Aqui a gente demonstra, coloca aqui de forma bem resumida, né, graficamente, o que vai ter no gráfico se você pegar uma pedra de gelo, por exemplo, uma pedra de gelo a menos 10 graus Celsius. Né? Como é que seria a curva que representaria o aquecimento desse cubo de gelo até você chegar no vapor? Né? Ele vai ter etapa, é um gráfico que vai ter etapa. Vou te apresentar esse gráfico agora. Então você pegou uma pedra de gelo que está a menos 10 graus Celsius e você quer vaporizar essa massa. Então, a primeira etapa, você vai aquecer o gelo. Se você quer fazer com que essa massa de gelo se torne vapor, o primeiro passo é chegar com ele a 0 grau. Por que a primeira etapa é aquecer de menos 10 a 0? Porque o gelo, fase sólida, ele se transforma em líquido a quantos graus Celsius? A quantos graus Celsius a água sofre fusão? A 0. Então, por isso que a primeira etapa no gráfico que você vai visualizar é o aquecimento. Então, aquecimento de quem? Do gelo de menos 10, você vai fazer chegar até 0. Claro que a gente está considerando aqui uma temperatura arbitrária, considerando que o gelo encontra-se no estado sólido a menos 10. Tá? Segunda etapa. A segunda etapa é a transformação física, que ela ocorre a quantos graus Celsius? 0. Então, a fusão da água, ela ocorre a 0 graus Celsius. Então, vai mudar aqui do sólido para o líquido a 0 grau. É a segunda etapa. Terceira etapa, aquecimento da água. Agora, já atingiu a fase líquida aqui na segunda etapa, né? Porque ela sofreu fusão, 0 grau é fusão. Agora, a terceira etapa, a gente vai aquecer novamente. Aqui não foi aquecimento, aqui foi mudança de estado físico. Agora a gente vai aquecer. Aquecer até quanto? Até 100. Ela não está a 0, a água não está a 0 graus Celsius. Então a gente vai fazer chegar a 100. Por quê? Porque o nosso objetivo é vaporizar essa massa de gelo que a gente tinha inicialmente. Então, a terceira etapa é o aquecimento da massa de água na fase líquida, de 0 até quanto? Até 100. Por que 100? Porque a 100 graus Celsius a gente consegue provocar a vaporização da água. Olha a quarta etapa, vaporização da água. Em quantos graus? A 100 graus. Tá bom? Aqui não ocorre mudança na temperatura. Aqui a mudança é no estado físico. Aqui a temperatura vai permanecer constante. Vai permanecer quanto? 100. Que nem aqui, ó. Quando ocorreu a fusão, a temperatura vai ficar constante. Quantos graus? 0. E a última etapa, você não quer ter um vapor, então você vai aquecer o vapor. Aqui você já vaporizou, você vai aquecer o vapor a maior que 100 graus Celsius. Tá bom? Como é que é esse gráfico? Esse gráfico está bem aqui, explicado pra gente. Deixa eu ver se vai aqui. Que trava um pouquinho, mas vai. Tá aqui. Primeiro eu vou explicar o gráfico. Esse gráfico da esquerda é o chamado gráfico de aquecimento da água. Tá? Primeiro a gente vai falar sobre ele. É rapidinho isso aqui. Ó, gráfico de aquecimento. Esse eixo aqui é o eixo na vertical. A gente está colocando aqui como eixo da temperatura. A unidade é o grau Celsius. Esse outro eixo aqui na horizontal, a gente está colocando o Q de calor. Tá? Então, o que eu te falei no slide anterior serve aqui, só que agora você vai conseguir identificar o que a gente falou. Ó, considere uma massa de gelo a menos 2 graus Celsius. Menos 2 graus Celsius. Essa massa de gelo, claro, estado sólido, por isso a temperatura negativa, abaixo de 0. Então eu quero vaporizar. O que você vai fazer? Primeiro você vai aquecer. Olha como é que você identifica que está aquecendo. Está mudando a temperatura, olha o eixo da temperatura. Está passando de menos 2 para quantos graus? Para 0. Ó, desse ponto aqui para esse ponto, está ocorrendo um aumento na temperatura. Então, bem aqui em A, aqui no ponto A, está ocorrendo um aquecimento. Qual é a forma de calor que eu tenho que calcular aqui de menos 2 para 0 grau? Calor sensível ou calor latente? Calor sensível, porque está ocorrendo uma mudança na temperatura. Tá bom? Então o nome do calor que você teria que calcular bem aqui em A é calor sensível.
Aí bem aqui em B, ó, perceba, a temperatura está em quantos graus? 0. Ó, o eixo da temperatura é esse, tá? Esse aqui. Quanto é a temperatura em B? 0. E não mudou. Ó, em B todinho ficou constante aqui, tá vendo? Temperatura constante, tá? Quando você verificar isso que a temperatura não muda, ali está ocorrendo uma mudança de estado físico. E se bem aqui o estado era sólido, qual é a próxima mudança de estado físico depois do estado sólido? Fusão. Então bem aqui em B está ocorrendo uma fusão, tá? Então qual é o calor envolvido aqui em B? Em B, o nome do calor é chamado calor latente. Para quem for fazer o resumo, né, que é uma das etapas da avaliação aí, tudo isso que eu estou falando em A, em B, você acrescenta lá no seu resumo o que eu estou falando. É que eu não escrevi aqui, você vai escrever. Em B está ocorrendo o quê? Uma fusão. Qual é o calor que a gente calcula aqui em B? Calor latente, QL, a gente chama de QL. Tá? Então bem aqui ocorre a fusão, bem aqui a água vai passar do estado sólido, esse aqui era o estado sólido, aqui ela vai sair do estado sólido para o estado líquido. Então bem aqui, qual é o estado já? Esse ponto C aqui, ó. Essa linha correspondente à letra C já é o estado líquido. Bem aqui ele sofreu fusão, então bem aqui era líquido. Então bem aqui é sólido, bem aqui é líquido, então bem aqui ocorreu fusão. E aqui novamente tu percebe que a temperatura está saindo de zero. Olha o eixo da temperatura. Quando eu falar de temperatura, olha para cá. Olha a temperatura saindo de zero, tá vendo zero? Para onde? Qual é o valor da temperatura bem aqui nesse ponto? 100. Está saindo de 0 para 100. Isso aqui é um aquecimento ou é uma mudança de estado físico? Um aquecimento. Se é um aquecimento, o calor envolvido é chamado de calor sensível. Então já tem 2 pontos de calor sensível. No ponto A é calor sensível, no ponto C o calor também é sensível. Por que aqui em B é calor latente? Porque aqui a temperatura não mudou. Sempre que a temperatura não mudar, o nome do calor é latente. E significa nesse ponto que está ocorrendo uma mudança de estado físico. Bem aqui você vai observar que quando chegou a 100 graus, de novo passou aqui um intervalo sem mudar a temperatura. Por que será que não mudou a temperatura? Porque está variando o estado físico. A matéria está sofrendo aí uma mudança no estado físico. Então B caracteriza uma mudança de estado físico. Qual seria a mudança de estado físico? Se aqui é líquido, qual é a próxima mudança de estado físico? Vaporização. Então bem aqui no D, ó, nesse trecho, a água está sofrendo vaporização, está passando do estado líquido para o estado de vapor. Então significa que em E eu já tenho o estado de vapor. Resumindo, aqui é sólido, aqui é fusão, aqui é líquido, aqui é vaporização e aqui é vapor. Calor, aqui é calor sensível, aqui é calor latente, aqui é calor sensível, aqui é calor latente e aqui volta a ser calor sensível, que é o aquecimento de novo do vapor. Tudo que eu te disse do gráfico da esquerda é válido para esse gráfico. Você vai fazer como atividade, você vai descrever aqui. Só que esse gráfico não é um gráfico de aquecimento. Você pegou a água aqui, ó, a quantos graus Celsius? 110. Então aqui você tem vapor de água. Aqui você vai resfriar. Ó. Resfriou. Calor sensível latente? Sensível. Ó, bem aqui, ó. Mudança de estado físico. Calor sensível latente? Latente. E assim vai até virar sólido, gelo de novo, resfriamento. Então tu vai desenhar e vai explicar cada item desse aqui no teu resumo. Tá no próprio gráfico, não só coloca do lado. Você tem isso aí no livro já. Isso aí está descrito no livro. Tá? Vamos lá, vamos avançar. São poucos slides, só que tem muitos detalhes em cada slide para a gente poder ir falando, tá? Aqui a gente tem um exemplo para poder resolver, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Um exemplo já envolvendo troca de os dois calor aí. Eu acho que vai aparecer um só. Esse exemplo aqui, bacaninho esse exemplo. Vou resolver uma outra plataforma aqui pra gente poder escrever. Deixa eu usar aqui um outro recurso. Eu vou deixar ele aqui, ó. A gente poder ir fazendo ele. Aqui, para poder responder, a gente vai ter que lembrar, né, você vai poder ver se a gente já viu na aula anterior, é o seguinte, toda vez que você tiver troca de calor, né, você vai sempre admitir isso aqui, que se você somar os calores trocados, tipo Q1, calor trocado por 1 mais Q2, se tiver 2 corpos como aí, desse exemplo que eu já vou ler para vocês, você sempre vai fazer a soma e vai igualar a 0. Bem simples de entender isso.
se tem dois corpos, um perde calor e o outro ganha, se você somar a troca de calor nesse sistema, que geralmente é um sistema fechado, só ocorre troca de calor entre os dois, se você somar, por que dá zero? Porque ó, se um perdeu, vamos supor, um perdeu 30 calorias, então menos 30. O outro ganhou 30 calorias, mais 30, menos 30, mais 30, então a troca de calor sempre é zero. É uma forma de você admitir a conservação, né? Então, observe esse exemplo aí, fazendo um exemplo cujo o princípio aí é a troca de calor, né? Em um recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, então o recipiente não vai influenciar na troca de calor. Tá? O que vai ocorrer é só entre os dois corpos, quando ele te diz isso aí, capacidade térmica desprezível. Então só vai ocorrer troca de calor entre os dois corpos que ele vai citar para a gente aí. Misturam-se 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Vamos anotar essa informação? Então você tem aqui ó, água. A massa da água que ele forneceu para a gente ali é uma massa de 200 gramas. Ele diz para a gente que essa massa de água está a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Tá? Ele vai misturar a água com um bloco de ferro dentro de um recipiente. Tá? Esse bloco de ferro, segundo o texto, olha lá, um bloco de ferro de 500 gramas a 140 graus Celsius. Vamos anotar a informação. Aqui você tem uma massa de ferro. Essa massa de ferro tem 500 gramas. E a temperatura do ferro inicial, a temperatura inicial do ferro aí, segundo ele, é 140 graus Celsius. Tem outras informações que ele deu aqui para a gente também. Mas vamos ler aqui, ó. Qual é a temperatura final do equilíbrio? Ele quer saber, entre esses dois aqui, depois que eles trocarem calor, eles vão trocar calor, então a temperatura é diferente. Depois que eles trocarem calor, vai ter um momento em que essa troca de calor vai cessar. A gente já falou sobre isso nos slides anteriores. Vai cessar, vai parar a troca de calor. Você coloca um corpo quente e um corpo frio, eles vão entrar em equilíbrio térmico, vão atingir uma mesma temperatura. É isso que a gente está querendo saber. Qual é a temperatura de equilíbrio entre a água e o ferro? Entre uma massa de 200 gramas de água a 10 graus Celsius e um bloquinho de ferro de 500 gramas a 140. Eles vão trocar calor e vão atingir a mesma temperatura. Bom, como nessa questão não está sendo falado aí de mudança de estado físico, é óbvio que a troca de calor aqui, os dois aqui, ó, tanto o Q1, vamos chamar o Q1 para a troca de calor que ocorre com a água, vai ser um calor sensível, né? Sensível. E o 2 também sensível, que é esse calor sensível, chama de 2 aqui. Tá, todos os dois vão ser calor sensível. Por quê? Porque a questão não falou que nenhum dos dois aí vai mudar de estado físico, então só tem calor sensível aí. Tá? O que você vai fazer? Vai fazer o seguinte, Q1, vou chamar de QH2O, né? QH2O, mais o calor trocado pelo ferro. Tudo isso tem que ser quanto? Zero. Vamos entender uma coisa? Da onde para onde vai fluir o calor? Vai fluir o calor da água para o ferro ou do ferro para a água? Simples também, né? Quem é que está com maior temperatura? O ferro. Será que o ferro vai ganhar calor ou vai perder calor? Sempre o calor ele sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então quem vai perder calor? O ferro. Quem vai ganhar calor? Da onde para onde vai fluir o calor? Para a água, do ferro para a água. Então aqui, ó, vamos colocar as grandezas. Como é que se calcula o calor sensível? Vamos relembrar aqui. Como é que se calcula o calor sensível? Eu devo multiplicar a massa, o calor específico da substância e a variação de temperatura. Vamos colocar aqui para a água. Para a água, massa da água, a massa do H2O. Não vou colocar H2O, mas esse aqui é a massa da água. Calor específico da água e a variação de temperatura da água. Mas aqui eu já vou colocar o Fe de ferro para a gente não confundir, tá? Então aqui, ó, massa do ferro, então vou colocar o Fe aqui, vezes o calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura que o ferro vai sofrer. Tudo isso aqui igual a
0. Agora vamos substituir os valores. Qual é a massa da água? A massa da água é 200. Quanto é o calor específico da água? Ele deu aqui, dados da questão. O calor específico da água é 1. Aqui que está o detalhe. Variação de temperatura. Como é que a gente faz variação de temperatura? Final, temperatura final. Eu não sei quanto é a temperatura final. Só sei que ela é a temperatura de equilíbrio. Menos a inicial. Quanto é a temperatura inicial da água? 10. Coloca 10 aqui. Final menos inicial. Mais, quanto é a massa de ferro? 500 vezes. Quanto é o calor específico do ferro? 0,12. Opa, 0,12 vezes variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura dos dois, né? Menos a inicial. Quanto é a temperatura inicial? É a própria temperatura do ferro, né? 140. 140. Beleza? Tudo isso igualado vai ter que ser igual a 0. Tranquilo? A gente não perder tempo. Aqui vamos utilizar. Aqui vai dar menos 200, né? Fazendo esse cálculo aqui, vai dar. Opa, desculpa, 200 vezes 1, 200, 200 vezes θ, 200 θ, vem aqui, ó, 200 vezes θ, né? Menos, está vendo menos aqui? Quanto é 200 vezes menos 10? Menos 2.000, né? Menos 2.000. Aí, mais, está vendo esse mais aqui, ó, mais, vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Para não errar de jeito nenhum. Esse 500 vezes 0,12 dá 60, tá? Isso bem aqui dá 60. Então, 60 vezes θ, 60 θ. Né? Θ é a temperatura final, é de equilíbrio, tá? E 60 vezes menos 14, 140 no caso, né? Vai dar 8.000, aqui vai dar menos 8.400. Só repetindo a parte matemática. Então aqui, ó, 200 vezes 1, 200. Então fica 200 vezes θ, 200 θ. Aí 200 vezes menos 10, menos 2.000. Aqui, 500 vezes 0,12, 60. Então 60 vezes θ, 60 θ. 60 vezes 140, 8.400. Tá bom? Vamos organizar essa parte matemática aí, vamos deixar os θ para o primeiro membro e o que tem número para o segundo membro, para poder ficar bonitinho. Então vai ficar assim, ó, 200 θ, tá vendo? 200 θ aqui, ó, e aqui mais 60 θ, então isso aqui vai ficar 260 θ vezes, vamos passar para o outro lado, esse menos 8.400, vai 8.400. Tá vendo esse menos 2.000? Vai mais 2.000. Né? Quanto é que vai dar, então, esse θ? Vamos fazer aqui, tentar fazer mais direto aqui. Dá 10.400 do lado de cá, né? Ó, segundo membro dá 8.400 mais 2.000, isso dá 10.400. Tá? É um 4 isso aqui. Dividido. Bom, não tinha 260 aqui? 260. Então, isso aqui, rapidinho, só para a gente não perder tempo. Fica 10.400 dividido por 260, que dá exatamente. Aqui dá 40 graus Celsius. 40 graus Celsius, tá? Eu escrevi aqui no final. 40 graus Celsius. Então a temperatura de equilíbrio entre a água e o ferro é de 40 graus Celsius. Fechou? Vamos lá. Voltar para o slide. Esse foi um exemplo que a gente resolveu para vocês. Né? Virtual. Vamos avançar. Tá, outra situação aí é
Isso aqui é basicamente o que eu falei ainda há pouco no gráfico de aquecimento, tá? Só relembrar para a gente poder resolver essa questão que eu também selecionei. Aqui você tem uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius. Olha, pedra de gelo a menos 20 graus Celsius. Você quer transformar em vapor. O que você tem que fazer primeiro? Aquecer. Então, o gelo precisa o quê? Receber calor. Esse nosso Q1 aqui é o calor o quê? Sensível. Aquece. De menos 20 eu tenho que fazer chegar até quanto? Zero. Por que até zero? Porque em zero ele vai sofrer o que a gente chama de fusão. Ficou bem legal essa imagem aqui para poder entender. Tá? Aí sofreu fusão aqui, ó, de zero, estava sólido, passou para qual fase? Líquida, a 0 graus Celsius. E o objetivo é vaporizar essa pedra de gelo aqui que estava a menos 20 graus Celsius. Então, de novo, eu tenho que aumentar a temperatura, que chegou em zero, né? Está líquido já em zero, então eu aumento a temperatura. Então, de novo, essa quantidade de água recebe calor, né? Se ela recebeu calor e variou a temperatura de 0 para 100, então o nome do calor é calor sensível, né? Então, bem aqui, ó, a água a 100 graus Celsius, agora sim a água permanece constante, ó, que nem permaneceu constante aqui, tá vendo? 0, 0. Permaneceu constante, então ocorreu uma mudança de estado físico. Bem aqui, ó, também permaneceu constante, ó, 100 para 100. Por que permaneceu constante? Porque está mudando o estado físico. O calor não tá sendo utilizado para vibrar, para aumentar a temperatura, está sendo utilizado para mudar o estado físico. Né? Então, Q4 aqui, ó, daí o calor latente. Também aqui de novo, ó, vaporizou, né? Já é vapor, quero aquecer o vapor, aquecendo o vapor de 100 até 120, ó. Calor sensível, tá aquecendo, calor sensível. Tá? Então seria essa sequência, vamos resolver a questão 20, que ela tem aí uma parte dessa explicação, a gente precisa de uma parte dessa explicação. Para você a questão, aí vai facilitar a tua vida, tá? Vou tentar resolver nesse espaço aqui. Vamos lá. Diz assim, quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 a 10 graus Celsius? Então ele quer só aquecer de menos 30 a 0. Mas o que vai acontecer entre menos 30 e 10? Então você tem estado. Ó, aqui, eu vou tentar fazer um desenhozinho aqui. Você tem bem aqui o estado sólido. Deixa eu só selecionar a caneta aqui. Deixa eu selecionar a canetinha aqui para a gente poder resolver a questão. Então aqui você tem a água no estado sólido, né? Um cubinho de gelo aqui para a gente simbolizar isso, né? Eita, cubo. Então um cubinho de gelo, esse cubo de gelo está a menos 30 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, a massa dele é de 100 gramas, vou colocar aqui, ó, 100 gramas, e você quer fazer ele chegar a 10 graus Celsius. Por 10 graus Celsius, você não vai mais ter ele na fase sólida. A 10 graus Celsius você já tem água na fase líquida. Então tá aqui, você quer fazer chegar a 10 graus Celsius. Então nesse meio tempo aqui, o que vai ter que acontecer? Tu vai ter que aquecer esse cubo de gelo para ele chegar aqui na fase, na temperatura de 0 graus Celsius, né? O mesmo 100, aqui, a mesma 100 gramas. A 0 graus Celsius você já sabe que a 0 graus você consegue fundir, né? Passar do sólido para o líquido, que é o que você quer, né? Porém você tem essa etapa aqui ainda, você tem 3 etapas, ó. Primeiro você tem que provocar o aquecimento da tua pedra de gelo. Aqui vai um calor. Que calor é esse aqui? É um calor sensível ou latente? Sensível. Tá? O primeiro calor aqui é sensível. Tá bom? Por quê? Porque você vai aquecer a pedra de gelo, menos 30 para 0. Depois, o segundo calor. O segundo calor já chegou a 0. Então, a 0 graus Celsius, você provoca o que a gente chama de fusão. Você vai fundir. Né? Então, bem aqui, está até errado isso. Né? Não é sólido aqui, não. Aqui já é líquido. Né? Aqui já é líquido já. Já é líquido. Tá? Líquido aqui. Por quê? Porque bem aqui fundiu o gelo.
Então esse calor aqui é sensível ou latente? É latente. O 2 é latente. Tá? E aqui você aqueceu de novo. Ó. Ele já fundiu, aqui já é líquido, mas ele, como a questão pede para você chegar em 10, também aqui, de novo, é sensível, calor sensível. Então, ó, perceba, você tem 3 calores para poder calcular, 3 tipos de calor para poder calcular. Né? Como é que você faz? Se ele quer saber o total, calcula um por um, cara. Primeiro, o primeiro calor, calcula bem aqui o primeiro calor. Primeiro calor. Calor sensível. O sensível é a massa do gelo, o calor específico do gelo e a variação de temperatura que ele vai sofrer. Né? Então vamos tentar colocar isso aqui de forma bem direta. Vamos lá. Ó, quanto é a massa? A massa que você está aquecendo aí é de 100. Aqui, ó, 100 gramas. Quanto é o calor específico do gelo? Ó, o calor específico do gelo é 0,5. Ele deu nos dados da questão. Então vou colocar aqui 0,5. E qual é a variação de temperatura que vai sofrer nessa primeira fase aqui? Me ajuda aqui. É a temperatura final menos a inicial. Quanto é a final? 0. 0 menos a inicial. Então é 0 menos 30. Quanto é 0 menos o menos 30? Né? Porque não é final menos inicial. Se é final menos a inicial, a final é 0. Só nesse trecho aqui só que a gente está calculando. A final é 0. Então 0 menos o menos 30. Isso dá 30. Né? Isso dá 30. 30 positivo, fazendo um jogo de sinal. Né? Então, o teu QS é igual aqui, 100 vezes 0,5. Aqui você tem 50, e 50 vezes 30, quanto é 50 vezes 30? 5 vezes 3, 0, 0. 1.500 calorias. Está aqui o primeiro calor. 1.500 calorias. Tá bom? Beleza. Vamos para o segundo calor. A gente vai calcular. Segundo calor. Segundo calor, o segundo calor é quando já chegou em 0. Agora, nessa fase aqui é fusão. Então não é calor sensível, agora é calor latente. Como é que a gente calcula o calor latente? O calor latente é calculado da seguinte forma. Você pega a massa e multiplica por um L. Quem é esse L? Esse L é a mínima quantidade de calor que uma substância por grama, por cada 1 grama, precisa para poder sofrer a variação do estado físico. Então, nesse caso aqui, isso aqui geralmente é fornecido, esse L. Esse L aqui é o L de qual transformação? Fusão. A gente não está trabalhando na fusão aqui, ó, desse ponto para esse ponto de fusão, ele te deu calor latente de fusão. Ele entra bem aqui. Se você vai calcular a quantidade de calor latente que o bloco de gelo precisou para fundir, para passar de sólido para líquido, então tu vai ter que usar esse L aqui igual a 80. Então tu vem bem aqui e coloca, ó, 100 gramas, que é o bloquinho de gelo, e quanto é o calor mínimo que cada 1 grama precisa? 80. Então para 100, você vai multiplicar um pelo outro, né? Então você tem aqui que o calor latente é 100 vezes 80. Ou seja, opa, vou fazendo merda aqui, que é 8.000. 8.000 calorias. Pronto, calor 2 a gente já calculou. Só está faltando 1, calor 3. Essa etapa bem aqui, ó. Porque ele pede que você, ele não pede que você só transforme de líquido para de sólido para líquido. Ele pede também para que você chegue com a temperatura desse líquido até 10 graus. Então, se é até 10, então você tem que aquecer bem aqui. Depois que fundir, você vai aquecer. É o que 3 aqui, ó. Essa quantidade de calor 3 aí, como é aquecimento, é calor sensível. Como é que calcula calor sensível? Massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Vamos substituir o isolante? Não vai dar aqui do lado, vou colocar aqui embaixo. Que é essa. Massa, continua sendo 100. Vem aqui, vai mudar. Calor específico. Calor específico não vai ser o mesmo lá, o 0,5. Por quê? Esse 0,5 é quando a água estava na fase sólida. Na fase líquida, olha aqui nos dados da questão, calor específico da água, fase líquida, é 1. Também aqui vai para 1. E quanto é a variação de temperatura? Está saindo de 0 para 10. Quanto é que variou? Final menos inicial. Quanto é 10 menos 0? 10. Então, senhores, o nosso terceiro calor aqui é 100 vezes 1 vezes 10, que dá 1.000.
né? Então, a quantidade de calor sensível é quanto? Aqui no terceiro caso, 1000 calorias. Então, qual é a resposta para essa questão? Diz assim, quanto calor é necessário receber 100 gramas de gelo para passar de menos de 30 para 10? Qual é a resposta? É a soma desses três calores aqui, ó, 1.500 mais 8.000, que dá 9.000, dá 9.500, mais 1.000, 10.500. Essa é a resposta, tá bom? Aqui eu te ainda lá no slide. Essa aula está ficando longa já e eu estou derretendo aqui de calor, porque não pode ligar o ventilador, porque senão faz um barulho horrível no vídeo. Não, aqui é praticamente tem uma questão de gráfico, que como eu estou derretendo, eu não consigo, eu vou deixar para responder outra hora, mas essa questão de gráfico é imprescindível que eu responda depois. Por quê? Porque nas questões que vai ser marcada para a atividade do livro, tem questões de gráfico, mas não dá para responder por aqui agora não. Tá muito quente aqui, velho. Então, pessoal, não esqueça de deixar lá, né? Comente, não deixe de fazer o resumo, fazer as anotações, não compreender alguma coisa, mande, né? Para a gente poder responder a tempo. Vocês terão um prazo de mais de 10 dias para poder fazer o resumo, tá bom? Espero que tenha ajudado cada um de vocês. Fique na paz, que Deus fique com todos.